Saudações, amigos! Eu sou o Nobre do Reddit, e hoje eu trago para vocês 2 relatos que vão fazer o sangue de vocês ferver, e ao mesmo tempo trazer uma reflexão necessária sobre manipulação. Muitas vezes, nos envolvemos com pessoas que criam regras de conduta que parecem virtuosas, mas que só se aplicam a nós. No primeiro caso de hoje, veremos um homem que respeitou o tempo de uma mulher, acreditando em sua busca por conexão profunda, apenas para descobrir que o ritmo lento era uma tática para escondê-lo na sombra de outro pretendente. É o clássico cenário de ser mantido como plano B, enquanto o plano A aproveita todos os privilégios. E em seguida, vamos acompanhar o relato de uma esposa que foi humilhada constantemente pelo marido e empurrada para um relacionamento aberto que ela não queria. São 2 histórias sobre as máscaras que as pessoas usam e como a verdade acaba por derrubar cada uma delas. Peguem uma pipoca e uma bebida, porque o drama vai começar. Este vídeo foi criado estritamente para fins de entretenimento. Não há intenção de ofender nenhum indivíduo ou grupo. O primeiro post de hoje é do Redditor FirmSomewhere4907, no subreddit Aita, com o título: Estou errado por terminar com uma garota depois de descobrir que ela manteve regras diferentes para caras diferentes? É o que diz o título. Eu tenho 26 anos, e tenho saído com esta mulher de 25, desde os últimos 2 meses. Nós não conversamos sobre exclusividade já que as coisas não ficaram tão sérias, mas temos interesse mútuo um no outro, então continuamos saindo. No mesmo período de tempo, eu também saí com algumas garotas, mas não sentia faísca para continuar os encontros com elas. Então, pelo menos para mim mesmo, eu me prendi a essa garota, e esperava que as coisas corressem bem entre nós. Eu sabia que ela também estava vendo outra pessoa, e ela foi transparente comigo sobre ele. Eu não o conheci, mas dou crédito a ela por ser aberta sobre o estado atual das coisas entre nós e ao redor dela. No início dos nossos encontros, ela mencionou que estava procurando por um relacionamento sério, e precisava de tempo para se envolver em qualquer intimidade sexual até encontrar aquele conforto e espaço. Eu concordei com isso e estava tudo bem, já que não tenho uma libido alta hoje em dia. No outro dia, finalmente fizemos intimidade após um período de quase 2 meses, e durante as conversas pós-intimidade, fiquei sabendo que ela já havia dormido com a outra pessoa que está vendo. Eu sei que não é da minha conta, mas tentei obter mais detalhes sobre isso. Ela também estava saindo com essa outra pessoa desde os últimos 2 meses e meio, e já tinha dormido com ele. Não estou chateado com o número de vezes que eles já dormiram juntos, mas sim com o momento da primeira vez deles, que foi por volta da primeira semana ou algo assim depois que se conheceram. Tentei ser aberto e progressista sobre tudo isso, mas me senti mal por ter sido feito esperar por um par de meses. Não para comparar, mas senti como se estivesse sendo tratado como uma segunda opção. Eu agi com naturalidade naquele momento, mas desde então isso ficou me cutucando muito, e meu ego confiança sofreu um golpe de alguma forma, se é que isso faz sentido. Entrei em contato com ela ontem e disse a ela como estou me sentindo, e simplesmente a bloqueei. Não esperei por uma resposta nem estava procurando por uma, para salvaguardar a mim mesmo e minhas emoções. Estou errado por fazer isso? É assim que o espaço de namoro atual parece? Edit, adicionando mais razões sobre por que me senti magoado e fiz o que fiz. No início, quando nos conhecemos pela primeira vez, ela foi direta sobre estar vendo a mim e a essa outra pessoa ao mesmo tempo. E quando questionada sobre suas visões sobre intimidade e o que ela estava esperando, ela mencionou que gostava de esperar até se sentir confortável. Eu não pressionei mais sobre isso, senti que ela estava julgando quem poderia ser o melhor para ela. Embora eu tenha ido a alguns encontros com outras garotas, nada terminou em intimidade na cama. Sou o tipo de pessoa que também precisa de um pouco de conexão para fazer isso. A única razão pela qual fiz isso é para perceber se qualquer faísca que senti por essa mulher era real ou não, o que percebi logo e me prendi a essa mulher desde então. Foi só depois que fiz intimidade recentemente com essa mulher que fiquei sabendo de todos esses detalhes. Inicialmente, senti que eu e ele éramos mantidos nos mesmos padrões, e que ela estava sentindo uma atração semelhante por ele e por mim, o que, em retrospecto, é errado e ingênuo da minha parte pensar assim. Mas, após a revelação, não senti que esse fosse o motivo. Senti que ela não estava tão atraída por mim fisicamente, pelo menos, note que tentei iniciar a intimidade algumas vezes antes, mas parei quando ela pediu um pouco mais de tempo. Então, saber que ela já tinha intimidade com aquela outra pessoa e que, além disso, ela pôde fazer isso logo na primeira semana após conhecê-lo, feriu meu ego e confiança. Portanto, isso me levou a pensar que fui a segunda opção o tempo todo, com o que eu não estava confortável. A garota está errada? Não. O autor está errado? Também não. A garota tem o direito de fazer o que quiser, mas ele também tem o direito de fazer o que quiser e sentir o que sente. Ela não pode voltar atrás no que fez, e para ser justo, ele provavelmente está certo. Ela estava o usando como uma segunda opção. O autor é livre para perceber que esse tipo de comportamento não é algo que ele quer em uma namorada. Eu também não gostaria de saber que fui a segunda opção de alguém.
Ele fez o que era melhor para si mesmo. Veja agora alguns comentários neste post. Quando comecei a namorar minha atual esposa, perguntei se estávamos saindo exclusivamente ou se estávamos saindo com outras pessoas e vendo no que dá. Felizmente, ela disse exclusivo. Pois eu também prefiro assim. É melhor tirar essa conversa do caminho logo de cara. Se você prefere sair com uma pessoa de cada vez, não há nada de errado nisso. Apenas significa que você não será compatível com quem tem outras preferências. Até hoje eu não faço ideia de como uma garota acha que vai desenvolver sentimentos mais profundos por um cara e saber que ele é o cara certo, enquanto também está dormindo com outros caras. Yes. Além disso, até hoje não entendo por que um cara ficaria por perto esperando enquanto ela dorme com outros. Saiba o seu valor. Se ela não tem certeza, siga em frente. Você descobriu que não se sente confortável saindo com alguém que está saindo com outras pessoas. Use essa informação no futuro para evitar que esse cenário se repita. No dia seguinte, o autor fez uma atualização. Veja ela aqui agora. A atualização. Eu não queria postar uma explicação para o meu post anterior como uma atualização, mas vendo como algumas pessoas estão tentando meu caráter, senti a necessidade de fazê-lo. Chamarei a garota neste contexto de Tânia e a outra pessoa envolvida de Nolan. Tânia e eu nos conhecemos em uma plataforma de namoro, 15 dias depois que Tânia e Nolan se conheceram primeiro. Quando nos encontramos pela primeira vez, discutimos nossos interesses compartilhados, e até mesmo nossas visões sobre intimidade e namoro em geral. Aqui é onde admitirei que deveria ter feito mais perguntas de acompanhamento, mas sendo o primeiro encontro, não o fiz. A pergunta que fiz a ela naquela época foi: qual é a sua visão sobre intimidade e namoro? Ao que ela disse: ela não vai se envolver nisso até estar confortável com isso, e geralmente gosta de levar tempo. Como era nosso primeiro encontro, aceitei suas palavras pelo valor nominal, e pensei que ela fosse uma pessoa semelhante no que diz respeito a como eu vejo o mesmo. Relativamente sim, isso difere de pessoa para pessoa, mas tomei a resposta dela objetivamente, e quaisquer que fossem os padrões regras que ela estava seguindo comigo, senti que eram os mesmos que ela estava seguindo enquanto via Nolan. Quero enfatizar a parte do vendo, porque nem sempre isso está associado a ser ativo com o outro. Esse era o meu entendimento, e com base na resposta anterior dela sobre sua visão sobre intimidade, entendi que ela também estava levando tempo para considerar as coisas com Nolan. Vou novamente concordar e aceitar que é erro meu assumir tal coisa. Foi ideia dela, uma ideia casual, para mim que eu também pudesse ver outras pessoas, e experimentar como as coisas seriam para decidir quem seria uma parceira melhor. Foi uma sugestão sem malícia, e eu fiz como mencionado no post anterior, foi alguns encontros com algumas outras mulheres. Mas, como iterado lá, nada terminou em intimidade. Algumas pessoas pareceram tomar isso como uma brecha, e tentaram atacar meu caráter dizendo: ele teria feito isso, se tivesse sentido a faísca. Sim, eu teria. Mas eu teria sido exclusivo com essa pessoa e parado de ver outras. Essa é a diferença. Infelizmente, não me dei bem com aquelas e senti uma faísca e conexão mais forte com Tânia e continuei indo a encontros exclusivamente com ela. Eu gostaria de esclarecer aqui que contei esta atualização para Tânia. E também mencionei que não me envolvi em nenhuma intimidade com elas. Era a oportunidade dela de abrir o jogo sobre a parte da intimidade sexual que ela tinha em andamento com Nolan. Ela não revelou. Ou ela pode ter pensado que eu já sabia disso, ou ela deliberadamente escondeu essa parte de mim, mas sobre isso depois. Então, pelo mês seguinte ou algo assim, ela estava vendo tanto a Nolan quanto a mim, e eu estava sob a impressão de que as coisas estavam indo bem entre nós. Não perguntei como as coisas estavam indo para ela com Nolan, pois não tenho direito a essa informação. Mas direi que iniciei a intimidade algumas vezes durante esse período. Eu sei que disse que não tenho libido alta, mas não significa que seja exageradamente baixa, como alguns tentaram astutamente apontar e usar contra mim. Eu tenho minhas necessidades, e em geral, 2 ou 3 vezes por semana, eu tinha que cuidar disso sozinho, mas ela insistiu que precisava de mais tempo. Senti que era verdade e não pressionei mais. O que mudou minha percepção sobre tudo foi quando finalmente fizemos intimidade na minha casa recentemente, e depois disso, eu estava me sentindo muito exposto e elogiando-a muito naquele momento. Que eu me sentia feliz por ela ter me escolhido, ingenuamente pensei que ela me escolheu em vez de Nolan. Aqui é onde ela lentamente me deixou saber sobre o estado das coisas com Nolan e como eles já são sexualmente ativos. Eu fiz algumas perguntas a ela sobre o assunto, e juntei as peças indiretamente de que ela fez isso comigo porque ele estava fora da cidade nas últimas semanas. Não tenho ressalvas sobre a vida passada dela, são as escolhas presentes dela que me incomodaram. Isso feriu meu ego e confiança. Obviamente, quando Nolan está cuidando dessas necessidades para ela e quando ela já está conectada a ele nesse nível, as coisas seriam mais lentas do que o normal comigo. Direi novamente. Isso me fez sentir que fui a segunda opção o tempo todo. Eu poderia ter obtido mais detalhes se tivesse pressionado, mas tínhamos que dormir naquela noite, já era tarde, e ela saiu cedo de manhã para fins de trabalho. Tive tempo para sentar e pensar a respeito, e quando postei o post anterior, não quis tocar em suas disparidades óbvias, e possíveis táticas de manipulação para me manter à distância. Eu poderia ter chegado mais perto da verdade, mas não quis. Não queria arruinar a imagem dela na minha mente. Por isso, enviei uma mensagem, uma muito longa, uma muito vulnerável e honesta, dizendo que não quero compartilhá-la e a cortei bloqueando-a.
Mais do que suas táticas ou comportamento, gosto de pensar que foram mais as circunstâncias que trabalharam contra mim. Então, é isso. Não quero ouvir mais nada sobre este tópico de nenhum dos comentaristas negativos aqui. Espero que, no futuro, eu possa compartilhar uma atualização de vida feliz. Se você leu até aqui, se você foi um daqueles que compartilhou bons conselhos comigo, obrigado. Desejo tudo de bom a todos. A atualização 2. Tem uma atualização positiva. Eu tinha até esquecido que tinha essa conta aqui, RS. Bom, não tenho nada para atualizar sobre ela. Depois daquilo, ela não tentou entrar em contato comigo pessoalmente, não que eu esperasse ou quisesse isso. Tirei um tempo fora da cena de encontros e conheci uma garota incrível, há alguns meses. Oficializamos nosso relacionamento na semana passada. Aprendi a lição com a experiência anterior e estou feliz por ter encontrado a garota que eu procurava. Obrigado a todos que deram suas opiniões da última vez. Fiz 27 anos ontem e, nossa, o que ela fez por mim. Ganhei o dia. A Tânia usou a transparência de forma estratégica, mas não íntegra. Ela foi propositalmente vaga porque gostava dos dois e não queria ter que escolher um. Ao dizer que precisava de tempo, enquanto já era íntima com o outro, ela criou uma falsa barreira moral, que só existia para o autor. Muitas vezes, as pessoas aceitam migalhas de afeto por medo da solidão, mas o autor entendeu que ser a opção de reserva não é uma base sustentável para um relacionamento. Só estou feliz por ele não ter caído na armadilha de tentar competir pela atenção dela e encontrado alguém que realmente o valoriza. E você? O que faria se estivesse no lugar do autor? Teria a mesma frieza de bloquear e seguir em frente ou tentaria tirar satisfação? Deixe sua opinião nos comentários e vamos para a nossa próxima história. A segunda história de hoje é da Reditora, Overall Presence 6884, no subreddit Open Marriage Regret, e se chama Meu marido queria um casamento aberto. Ele conseguiu. E um divórcio. Eu tenho visto muitas postagens aqui e em outros grupos semelhantes, e isso me fez perceber que finalmente posso compartilhar minha própria história. Eu tinha 20 anos quando me casei com meu marido de 24 anos. Ele era de outro país, e depois admitiu que estava apenas me usando para conseguir a cidadania. Se isso é verdade, ou se ele apenas queria me atacar e me machucar, eu não sei. Alguns meses após o casamento, ele começou a me criticar duramente. Ele tinha acabado de terminar a universidade, eu ainda estava na universidade. Ele não podia trabalhar devido ao seu status imigratório, legal, mas sem autorização de trabalho enquanto esperava pelo Green Card. Eu estava trabalhando como despachadora do 911, e também cursava a escola de paramédicos, EMT, ao mesmo tempo, então eu estava trabalhando absurdamente duro. Ele me atacava com muita força por causa do meu peso. Fazia comentários, olhava para mim do nada como se eu fosse nojenta, algo que ele nunca tinha feito antes, dizia que eu não deveria usar shorts porque minhas pernas pareciam feias, dizendo que queria que sua esposa parecesse uma durona, e eu não era. Agora, admito que eu estava um pouco acima do peso, mas não loucamente, e eu não tinha ganhado peso nenhum desde que nos casamos, então não era nada novo. Na verdade, perdi mais de 13 quilos ao longo do casamento, mas nunca era o suficiente para ele. Ele me empurrou para um programa focado em perder muito peso em pouco tempo, e naturalmente, eu deveria pagar por tudo também. Não deu certo porque eu não tinha condições de continuar pagando, e era insanamente restritivo, 115 gramas de carne, 115 gramas de vegetais, 115 gramas de fruta, sem carboidratos, sem óleo, 2 refeições por dia, e se você errasse qualquer coisa, tinha que ter um dia de reset onde não comia nada além de maçãs. Mais tarde, ele me pressionaria para fazer uma cirurgia, que novamente ele esperava que eu pagasse. Ele começa a pedir um relacionamento aberto porque diz que não consegue mais se divertir e quer aproveitar garotas duronas e pergunta se pode, pelo menos, dar umas voltas por aí até que eu perca peso suficiente. Eu estava absolutamente de coração partido e exausta de todo o trabalho que estava fazendo, trabalhando à noite, e ele me acordava no meio do dia sem motivo nenhum. Eu disse absolutamente não. Ele continuou pressionando. Logo depois, nos mudamos para outro estado para morar com a família dele, primos, com promessas de nos ajudarem para que pudéssemos economizar para uma casa. Ele se tornou intensamente emocionalmente a portas fechadas, e então me pintou como a vilã que estava o fazendo parecer mal, porque eu não conseguia sorrir e fingir em reuniões de família, e a família dele e os amigos continuavam perguntando o que havia de errado comigo. Ele não parava de me comparar a outras mulheres. Comecei a malhar pesado, fazendo jiu-jitsu. Ele disse que aquilo não era um treino de verdade, e perguntou por que eu não podia ir correr como todas as outras mulheres que ele via na rua. Ele se recusou a ir ao casamento da minha melhor amiga comigo, apesar de eu pagar as passagens, porque tinha vergonha de ser visto comigo. Pouco depois disso, eu fiz uma tentativa contra a minha própria vida. Ele me encontrou, me chamou de gueto, descuidada e imprudente, disse que eu deveria ser trancada, que toda a família dele veria o quão louco eu era, e que ele se divorciaria de mim. Ele me pressionou novamente sobre um relacionamento aberto.
Disse que eu apenas era paga para ficar sentada sobre a minha bunda o dia todo e ficar gorda, e que ele deveria poder se divertir um pouco. Levando em conta que eu nunca tentei impedi-lo de sair, passar tempo com amigos, e frequentemente sugeria coisas para fazermos juntos. Ele barrava tudo. Apenas ficava em casa jogando videogame o tempo todo. Eu até planejei um feriado de esqui juntos como presente de aniversário para ele, ele se recusou a ir. Ele disse que faríamos viagens quando eu perdesse peso suficiente, mas não agora porque eu não ficaria bem nas fotos. É revoltante ver um sujeito que não trabalha nem paga contas querer ditar regras e exigir liberdade para trair. Que moral esse sujeito tem para falar de peso ou beleza, se a alma dele é podre e preguiçosa? É triste e indignante ver uma mulher batalhadora se anular e gastar com quem a despreza. Ainda não entendo o que ela viu nesse parasita. Mas fica aqui um aprendizado. Se você precisa pagar ou se transformar para ser aceito, não é amor, é servidão. O respeito deve vir sempre antes de qualquer padrão estético. Enfim, vamos continuar. Nos mudamos da casa da família dele porque ele agia como se houvesse algo errado comigo por eu simplesmente não conseguir ser feliz, e havia diferenças culturais. Na casa nova, o aluguel era o triplo do que era no nosso antigo estado, porque o novo tinha um custo de vida muito mais alto. Eu carreguei esse fardo sozinha, junto com as prestações do carro dele, o empréstimo estudantil dele em seu país de origem para evitar que seus pais perdessem a casa, enviei dinheiro e presentes para a família dele, aprendi a fazer todas as suas comidas culturais, fiz toda a cozinha e limpeza. Ele dava ataques de raiva se a comida não estivesse perfeita, e me dava o tratamento do silêncio. Uma vez comprei para a viagem o prato favorito dele de um restaurante que não tínhamos experimentado. Ele era extremamente exigente e odiava todos os restaurantes que faziam sua comida cultural, mas eu estava exausta, e queria fazer algo legal para ele porque não tinha forças para cozinhar. Ele jogou no lixo e exigiu que eu pedisse um reembolso. Uma noite, ele me fez refazer o jantar 2 vezes porque não estava de acordo com os padrões dele, e eu tinha arruinado tudo. Ele pediu novamente um relacionamento aberto. Desta vez, eu cedi. Mas eu pulei muito à frente dele. Montei um perfil de namoro e recebi toneladas de atenção imediatamente. Ele não acreditou porque achava que ninguém me quereria, que eu era gorda e feia. Comecei a trocar mensagens com um cara, e deixei que ele me enviasse mensagens explícitas detalhando o que queria fazer comigo. Eu mostrei ao meu marido. Ele não queria mais um relacionamento aberto. Eu concordei. Nos mudamos novamente para um estado diferente. Continuei trabalhando. 3 anos depois, a essa altura, ele finalmente conseguiu sua autorização de trabalho. Ele se recusou a manter um emprego ou pagar sua parte justa. Ele agia de forma legal em 1 minuto e horrível no próximo. Ele quase me custou o emprego com suas palhaçadas. Ainda me criticando, dizendo o quão gorda e sem atrativos eu era o tempo todo. Perdi mais peso. Eu estava na academia todos os dias, mesmo depois de turnos de 16 horas. Eu estava com uma aparência muito melhor do que quando nos conhecemos. Isso só pareceu deixá-lo mais irritado. Tudo o que eu fazia era errado. Ele não parava de me comparar com uma garota nos nossos apartamentos com quem ele nunca tinha falado, mas achava gostosa, e outras mulheres que via correndo lá fora, a bartender quando saíamos para jantar. Era incessante. Eu tinha perdido peso, mas nem de longe o suficiente para ele ficar feliz. Ele ficava balançando um número na minha cara, 60, 60, 60. Ele disse que isso me motivaria. Que eu me arrependeria se tivesse que dizer à minha família que perdi meu marido porque eu era demais. Que ele não poderia me levar ao país de origem dele porque ninguém quer uma esposa. Ele não via a família há cerca de 4 anos, então eu o incentivei a ir para casa, repensar suas prioridades. Os pais dele são muito tradicionais e muito contra o divórcio. Os pais dele pagaram a passagem de avião, e eu dei a ele várias centenas de dólares para levar consigo para quaisquer necessidades e despesas, e passei semanas fazendo compras comprando presentes para a família dele, como era esperado. Ele foi por 1 mês enquanto eu ficava em casa e trabalhava o máximo de horas extras que podia para pagar por tudo, e trabalhava extra duro na academia. Isso foi em outubro daquele ano. Ele ficou melhor por cerca de 1 semana ou 2 depois que voltou. E então piorou. No dia de Ano Novo, ele disse: "Você foi minha esposa no ano passado, este ano sou solteiro. Não vamos nos divorciar por causa da imigração." Eu estava em lágrimas e tão deprimida que não conseguia sair de casa por dias. Ele voltou atrás por um tempo, mas depois piorou. Ele queria um relacionamento aberto novamente. Até sugeriu que eu encontrasse um sugar daddy porque ele queria trocar o seu carro Charger por um Hellcat. Foi então que decidi que eu já aguentei o bastante. Concordei com o relacionamento aberto. Comecei a falar com as pessoas, genuinamente desta vez. Percebi que estranhos aleatórios eram mais gentis comigo do que meu marido. Pedi o divórcio. Ele chorou e disse que mudaria, que faria melhor. Eu não acreditei nele. Ele me implorou para fazer uma viagem com ele, algo que eu vinha implorando para ele fazer há anos. Nada extravagante ou louco, apenas um parque estadual e uma noite em um hotel. Eu disse não repetidamente. Ele não aceitava um não como resposta. Ao final da viagem, eu disse a ele que ainda não sabia se conseguiria seguir em frente.
Depois de todas as vezes que ele disse que queria o divórcio e que queria relacionamento aberto, eu tive que pensar seriamente sobre isso. Tive que pensar sobre as comparações o tempo todo, todos os aniversários e feriados que ele arruinou me insultando. Ele nem sequer me dava nada de Natal, e no dia, reclamava de como estava entediado e de como a minha companhia não era boa o suficiente para ele. E finalmente decidi que o divórcio valia a pena. Foi muito difícil voltar atrás naquela decisão. Ele me perguntou sobre aconselhamento matrimonial, que eu havia sugerido há muito tempo. Eu disse, não estou fazendo promessas, e não vou organizar nada, mas se você fizer os arranjos, eu irei. Nós fomos. Para o crédito dele, ele foi honesto na maior parte do tempo com o conselheiro sobre como ele era. O conselheiro fez o seu melhor para ser imparcial, mas até ele ficou incrédulo e disse que ficaria surpreso se eu aguentasse firme. Ele não seguiu nenhum dos conselhos do conselheiro. Não conseguia entender por que eu não dormiria na mesma cama. Eu tinha montado um berço de armar no meu escritório meses antes, a essa altura. Pressionou e pressionou para que eu ficasse no mesmo quarto. Uma noite, exausta, concordei apenas para que ele se calasse. Se eu recusasse, ele tocava música extremamente alta com as caixas de som, e batia na porta a noite toda e eu não conseguia dormir. Tive que dormir no meu carro algumas vezes por causa disso. Estava congelando lá fora. Acordei e fui ao meu agendamento de manicure. Enquanto estava lá, percebi que não conseguia entrar no meu telefone. Ele tinha mudado o código e resetado tudo, provavelmente usou o Face ID em mim enquanto eu dormia, e deletou todas as evidências que eu tinha de que ele era todas as minhas mensagens, todas as minhas fotos do último ano, literalmente tudo, não apenas as incriminatórias, todas as minhas notas onde eu havia documentado isso e até as que não tinham nada a ver, ideias para arte, poesia e coisas que importavam para mim, vídeos dele sendo abusado e me ameaçando. Eu disse a ele que tinha acabado. Que viveríamos na casa até o contrato de aluguel terminar porque ele não tinha condições de morar sozinho, e ele tinha até lá para se resolver. Comecei a ver outra pessoa. Ele deu ataques. Eu disse, não sei porquê, você queria um relacionamento aberto e queria um divórcio, agora você tem os dois. Eu voei para ver meu novo parceiro. Ele se fez de vítima. Alegou que eu estava tendo um caso e que o havia traído. Até tentou me chantagear com a ameaça de vingança. Disse a toda a sua família que eu era uma vagabunda que o estava traindo. Estava tudo bem quando ele achava que poderia conseguir um Elcat novo com isso. Estava tudo bem quando ele achava que ninguém me quereria. Ele oscilava loucamente entre gritar comigo e me xingar, e me implorar para aceitá-lo de volta. Me chamava de vaca em um momento, e no seguinte, estava chorando e vomitando no chão. Eu fui embora. Ele prometeu um divórcio pacífico se eu o ajudasse com algumas coisas. Ele mentiu. Ele tinha voltado a morar com a família e ainda não tinha emprego, então precisava de dinheiro para evitar que seu carro fosse retomado. Eu era consignatária, então concordei para manter a paz e evitar danos ao meu crédito. Ele deixou ser retomado de qualquer maneira. Ele ainda pensa que é a vítima. Ele ainda me assedia sobre questões financeiras enquanto eu desembaraço as últimas coisas, mas estou quase lá. Ele também tinha sido consignatário do meu carro, que eu ainda tenho e estou tentando me livrar, e então pronto. Ele usa essas coisas como desculpa para se fazer de vítima um pouco mais, me diz como nunca esquecerá o que eu fiz com ele, e faz ameaças vagas que são veladas o suficiente para não serem passíveis de ação judicial. Estamos divorciados. Me mudei para outro país, me casei novamente, e estou extremamente feliz. Ele culpa meu novo parceiro, e alega que ele me roubou. Ele faz suas ameaças, mas ele não tem mais poder. Estou muito mais feliz sem ele, e com meu atual marido, que não quer ninguém além de mim, e vice-versa. Que me trata extremamente bem, cuida de mim, abre espaço para que eu me sinta segura física e emocionalmente, se interessa pelos meus interesses e adora explorar novos lugares comigo. Nos comentários, a autora afirmou que seu casamento com esse homem durou 4 anos. É de dar um nó no estômago ver que ela sustentou esse marmanjo por 4 anos inteiros, enquanto ele vivia como um príncipe mimado. Felizmente, ela está livre e com alguém que a ama de verdade. Para finalizar o vídeo, deixo aqui 3 lições que aprendemos com essa história. 1. Respeito em primeiro lugar. Se alguém usa suas inseguranças para te controlar ou te diminuir, essa pessoa não te ama. Um parceiro ou parceira te colocam para cima, não te joga no chão. 2. Parceria não é exploração. Relacionamento é parceria. Se só um lado paga as contas, limpa a casa e ainda leva bronca, isso não é uma parceria, é exploração. 3. Confie na sua intuição. No momento em que você percebe que estranhos te tratam com mais gentileza e educação do que seu parceiro, algo está muito errado. Valorize-se antes de esperar que o outro o faça. O que você achou dessa história? Qual seria seu conselho para a autora? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Aos membros do canal, Dog do Reddit, Clóvis Fontela, Miqueia Souza, Supervisor de Batata Frita, Fernando Farias, Jimmy Wolf, Alesi Santos Soares, Dero, Tego 071, Felipe Martin, Thay Azure, William Santos, Deusmar Alves. Além da imaginação,
Samuel, Recap Mil Grau, Alex Oivani, Rodrigo Capellini, Robesteban, Teno Cueve, Leca 007, Eletro Macumba, Cristina Abrão, Oromar Ângelo, Esdras Fernandes, Felipe Lima, Daniel Sirius Dan, Guilherme Passos. Muito obrigado pelo apoio e obrigado a todos por assistirem até aqui.